Eu sou Valdo Garcia e sou um dos coordenadores da evangelização do Kardec e também agora um dos coordenadores da evangelização da USE, na região toda. Então, meu tema, cada vez que eu me apresento em público, é sobre evangelização espírita infanto-juvenil. E o enfoque que eu quero dar hoje é especificamente sobre a família. Existem 2 capítulos que dão ênfase ao trabalho familiar no Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles é o capítulo 14, cujo título é Honrai a vosso pai e vossa mãe. Gente, dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, esse é um deles. Mas se vocês prestarem atenção, dos outros 9 mandamentos, sempre dizem para que não façamos alguma coisa. Não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, não isso, não aquilo. Esse é o único mandamento que não diz o que nós não devemos fazer, e sim o que nós devemos fazer. E mais ainda, diz por que devemos fazer. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhas longa vida na terra. Então ele diz o que fazer e o porquê fazer. E esse capítulo 14 tem um trecho escrito por Santo Agostinho. Eu gostaria muito que vocês procurassem ler, capítulo 14, um trecho sobre os filhos, principalmente o relacionamento entre pais e filhos. Nesse trecho, Santo Agostinho faz uma pergunta muito séria. O que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Por quê? Deus confia a nós, pais, tios, avós, crianças que vêm para complementar um trabalho que eles já vinham fazendo. Lembrem-se, reencarnação. Nós não estamos reencarnando pela primeira vez. Nós estamos vindo agora para completar o que nós fazíamos. Seja um resgate, seja uma missão, não importa o que nós temos que fazer. Mas é sempre uma sequência. Para quem pensa que a cada reencarnação começa tudo do zero, não. Começa do que nós já fizemos e vamos continuamente nos melhorando e fazendo. Então é muito importante que nós possamos dar a esses novos espíritos que aqui estão reencarnando novas chances, novas possibilidades e novos trabalhos. E o capítulo 4, especificamente, ele trata sobre a reencarnação. Começa citando uma palavra de Cristo que disse a Nicodemos: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Claro, para a época isso era meio complicado. E Nicodemos pergunta: mas Senhor, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Não tem jeito. E Jesus só falou: olha, presta atenção, é assim que tem que ser. Ninguém vai ao reino de Deus se não nascer de novo. E mais ainda, cita nesse capítulo que a reencarnação é aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Claro, alguns fizeram alguma coisa, alguns de nós fizemos algumas coisas erradas e vamos ter que aprender a fazer a coisa certa, aprender a fazer o bem, aprender a ser irmãos, aprender principalmente empatia, amor ao próximo e outras coisas que o Mestre nos ensinou. E para isso, Deus lança a mão da família. Família, segundo os estudiosos, é a célula máter da sociedade, é a célula mãe que dá origem a toda a sociedade. E foi perguntado para Kardec, foi perguntado para os espíritos no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que seria da sociedade se a gente eliminasse a família do plano terrestre? E disseram para ele: um retorno à vida animal. Ou seja, voltaríamos a ser animais. Por quê? Os animais que mais ficam tempo com os filhos ficam 2 meses, 3 meses, 6 meses no máximo isso. E o ser humano passa 14, 15, 16, 18, 20 anos cuidando dos filhos. Por quê? São grupos que são entrelaçados, segundo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, por afeição, simpatia e principalmente semelhança das inclinações. Uma vez perguntaram: se eu quiser saber com quem que eu vi na última reencarnação, como é que eu faço? Ele fala: dá uma olhada ao lado, vê com quem que você está vivendo hoje. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seu vizinho, seu amigo. Grande parte desses que estão ao seu lado hoje foram aqueles que você viveu na última reencarnação. Porque, gente, os resgates, os trabalhos, as missões são comuns a todos. Eu tenho que resgatar e melhorar alguma coisa do relacionamento com meu pai, com meu filho, com a minha neta, com meu avô. E é para isso que nós estamos juntos. Então a reencarnação, claro, em alguns casos, ela pode até separar os laços familiares, por uma necessidade de um trabalho remoto, alguma coisa parecida. Mas muitas vezes ela é usada exatamente para unir, porque nós precisamos ter resgate e aprendizado comum.
Mas para isso, é muito importante que desde a criança, e aí entra o meu trabalho como evangelizador, como coordenador de evangelização, para que a gente tenha as crianças cada vez mais vivendo bem o dia a dia. A primeira palavrinha que eu diria para as crianças é protagonismo. Os pais têm que proporcionar aos filhos, às crianças, desde a mais tenra idade, a capacidade de serem protagonistas. Ou seja, protagonista é a capacidade que nós temos de enxergar, principalmente a nossa própria vida. E eu tenho que me enxergar como o ser mais importante da minha vida. Jesus não disse, amai ao próximo como a ti mesmo? Se eu não me amo, como é que eu vou amar ao próximo? Então, primeiramente, ame-se, respeite-se, compreenda quem você é e seja o protagonista da sua própria vida. Mas, para sermos protagonistas, além da gente ser o ator principal da nossa existência, nós temos também que ter responsabilidade pelas nossas atitudes. Hoje tem muitos pais que não estão cobrando responsabilidades das crianças, não estão preocupados com isso. Nós temos também que nós, desde criança, aprender a compreender e distinguir o que vem de nós mesmos, as nossas inclinações boas ou ruins, e aquilo que o mundo nos traz. Porque o mundo vai nos provocar impressões, vai nos provocar ensinamentos. A gente tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim que o mundo me traz. Eu não vou aproveitar só o que é bom, o que é ruim também vai servir de experiências. A gente vai passar por situações complicadas. Isso vai nos dotar de uma grande capacidade de discernimento, capacidade de decisão entre o que é bom e o que é ruim. A partir do instante que o indivíduo é protagonista da sua própria existência, tem o senso de responsabilidade pelos seus atos e atitudes, que sabe o que é dele e que ele pode melhorar ou realçar, e também essa capacidade de decidir entre o bem e o mal, ele já está pronto para ser o personagem principal da sua própria existência. Isso já vai ajudar muito. Mas é bom também que os pais provoquem nos filhos o que alguns pensadores chamam de capacidade fuçativa. Capacidade também de ousar um pouquinho, de aprender a fazer algumas coisas que estão fora do contexto geral. Gente, se não fosse assim, nós não teríamos as grandes invenções. Eu assisti há muito tempo o filme da história de Thomas Alva Edison. Thomas Edison inventou a lâmpada. E o Thomas Edison, ele era telegrafista, ele trabalhava no telégrafo, repetição telegráfica. Então ele ficava no centro dos Estados Unidos, alguém mandava uma mensagem de Nova York para Chicago, ele recebia a mensagem, escrevia e transcrevia a mensagem para a próxima estação. E assim era repetido de estação em estação. Ou seja, estavam, final do século retrasado, 1800 e lá vai bronca, estavam no princípio do uso da eletricidade. E cada vez que ele passava perto de uma candeia, aquela lâmpadazinha piloto lá fraquinha, à base de óleo de baleia, de óleo petróleo qualquer, ele falava assim, gente, nós estamos na era da eletricidade e estamos usando ainda a iluminação a fogo? Será que alguém não tem coisa melhor? Até que ele resolveu inventar coisa melhor. E até dizem o seguinte, que ele precisou fazer quase 1000 lâmpadas para chegar no modelo ideal. E alguém disse para ele, o senhor errou 1000 vezes? Ele falou, não errei 1000 vezes. Eu aprendi que tem 1000 vezes de fazer incorretamente e de fazer certo. Foi tudo teste, tudo experimento. Então a criança tem que saber pensar e saber agir. Mas esse saber pensar e saber agir tem que ser principalmente sem vitimização e sem glorificação. Muitos pais, quando a criança fica em pé pela primeira vez, que bonitinho, ficou de pé, meus parabéns, bacana, legal, tudo bem. Mas não é fazer isso a vida inteira. A criança tem que entender que algumas coisas que ela vai fazer, ela está cumprindo obrigação. Tá legal, diz, legal, você fez bem feito, meus parabéns. Mas não ficar glorificando excessivamente. E a criança, quando ela erra, não é permitir que a criança se vitimize demais. A pior coisa do mundo é o cara que é coitado para tudo, né? Tinha, na década de 70, quando eu era criança pequena em Paulo de Faria, um desenho animado de uma hiena. A hiena é um animal que por si só ri o tempo todo. Não é que ela ri, é o ruído que ela faz, é semelhante a uma risada. E essa hiena que tinha desenho animado, ela era o contrário, ela era só triste. Para ela tudo estava ruim. Vida, tristeza, nada dá certo para mim.
A gente brincava, falava que tinha moleque, tinha garoto na nossa terra que tinha síndrome de Hard. O cara ia fazer uma coisa e não dava certo. Mas comigo nada dá certo, eu não dou conta de fazer de jeito nenhum. Gente, cuidado com essa vitimização. Existe um cientista norte-americano, na verdade ele era cirurgião plástico, e aí fez curso de psicologia e principalmente de psiquiatria na medicina, para entender os mecanismos do raciocínio humano. Ele chama-se Maxwell Maltz. Ele nunca escreveu um livro, mas tudo que ele pegava, anotava, compilava, tudo ele ia colocando no computador dele. Isso lá na década de 70 do século passado. Tudo ele ia guardando, todos os textos, livros, tudo ele ia guardando o que ele achava interessante. Quando ele faleceu, a filha dele chamou alguns amigos, colegas da área dele, e falou, vem cá, vamos escrever o que o meu pai deixou aqui. Pega tudo isso e vamos escrever um livro. E tem um livro que escreveu, a autoria dele, embora não seja ele quem escreveu, mas os caras escreveram e colocaram a autoria dele, chamado O Vendedor Irresistível. E ele narra situações do cotidiano das pessoas, que as pessoas passaram por experiências. E ele passou também por experiências interessantes. Chegou até a clínica dele certa feita, um cidadão, de baixa estatura, mais gordinho, e falou, doutor, eu vim aqui que eu preciso de uma cirurgia plástica muito importante. Legal, que cirurgia que você precisa? Eu preciso de uma cirurgia para aumentar o tamanho dos meus dedos. Tá, mas por quê? Porque eu não tenho habilidade manual. Eu não sei consertar nada. Eu pego para consertar alguma coisa, eu quebro. Eu pego para consertar uma mola de uma fechadura, a mola escapa. Eu não tenho nenhuma habilidade. E o meu pai falou há muito tempo que eu não tenho essa habilidade porque eu tenho o dedo curto. Me falou que com o dedo curto eu nunca ia conseguir ter habilidade. O Dr. Maxwell Maltz falou, vou te propor uma situação. Eu gostaria que você comprasse um kit daqueles de montar carrinho. Mas, doutor, eu não tenho habilidade. Não esquece. Compra um kit de 10 peças. Compra cola, tudo para montar o carrinho. Só que tem um detalhe. Você vai comprar esse carrinho, vai levar para tua casa escondido. Ninguém vai ficar sabendo. Vai levar num quarto escuro seu, tranca a porta na hora que não tiver ninguém em casa. E vai tentar montar. Se você der conta, tudo bem. Se você não der conta, esquece. Pega aquele carrinho, do jeito que tiver, bonito, feio, montado, quebrado, embala e joga no lixo, para ninguém ver o que você tentou fazer. Vai lá, compra o segundo carrinho. Se você não deu conta aquele de 10, compra um outro e tenta. E dedica 1 hora no dia, 2 horas para isso, hora que não tiver ninguém na tua casa. Quando você conseguir aquele carrinho com 10 peças, comece um com 15, com 20 e vai aumentando. À medida que você for pegando habilidade, você vai aumentando a quantidade de peças. Tranquilo? Tranquilo. Foi embora. Ficou muito tempo, 6 meses, 1 ano depois, ele apareceu lá, na clínica. O Dr. Maxwell tinha até esquecido dele. Com um navio, uma caravela, um galeão, desse tamanho assim, com velas, com canhões, com homens, com tudo, de montar. Montado, pintado, colorido, com esquadra, com o símbolo do país dele. Doutor, eu trouxe aqui de presente para o senhor. Que bacana, legal, você comprou para mim o presente? Não, eu montei. É um barco com 5.000 peças. E eu colei uma por uma igual um quebra-cabeça. O barco, eu acho que está perfeito. Ele olhou e falou, não, realmente, de fato, está perfeito. Mas explica essa situação. Quando o senhor me mandou embora para casa, para comprar o kit de peça, eu saí daqui com vontade de xingar o senhor de tudo quanto é nome possível. Eu não tenho habilidade. Mas aí eu passei na loja, comprei um kit de 10 peças, um carrinho, simples e básico. Fui para casa. Eu não conseguia colar 2 peças retas, o carrinho ficou tudo torto. Eu catei o carrinho, quebrei e senti outra vontade de xingar o senhor, tudo quanto é nome de novo. Catei o carrinho e joguei no lixo. Mas passei na loja de novo e comprei outro carrinho. Esse já ficou assim, melhorzinho, já ficou mais certo. Eu já consegui colar, eu conseguia pegar a peça e colar direitinho. Fui lá, comprei um de 15, um de 20, fui aumentando a quantidade de peças. Os primeiros 10 carrinhos ninguém ficou sabendo. Depois, como eu já estava craque, eu já comecei a colocar na estante. Falei, bom, agora é hora de eu comprar um para dar para o doutor. Então, doutor, meu problema não eram os meus dedos curtos, era a minha mente curta. O Dr. Maltz falou assim, ainda bem, porque não existe cirurgia para aumentar o tamanho do dedo, tá? Ou seja, o pai dele, lá na infância, quando criança, gravou na mente desse cara que ele era um incompetente para habilidades manuais. Quantas crianças nós vemos os pais fazerem isso? Você não vai dar conta de fazer isso nunca. Você é um estabanado. Não é assim que a gente fala? Por quê? E outra coisa que
a gente vê nessa história do Maxwell Maltz. O esforço vale a pena. Não deu conta? Tenta de novo. Não deu conta? Tenta de novo. Tenta de um jeito diferente. Por quê? O desenvolvimento do ser humano tem que ser permanente. O aprendizado nosso tem que ser constante. Só não aprende quem está morto. Gente, alguém tem ideia de quantos anos o Divaldo Pereira Franco tem? Beirando os 90, né? Acho que 88. Alguém tem ideia de quanto ele lê por dia? De 4 a 5 horas por dia de leitura. Mas ele precisa aprender mais? Precisa. E ele quer aprender mais? Muito. Então, o nosso aprendizado tem que ser constante. Porque o nosso conhecimento é através de histórias de sucesso, mas também de alguns insucessos. Só que tem gente que valoriza mais o insucesso. Tem gente que valoriza o fato de nunca ter conseguido andar de avião. Tem gente que a vida inteira fica esperando juntar um dinheirinho para conseguir andar de avião. E tem casos interessantes. Há uns 20 anos, uma senhora com 60 anos de idade ficou viúva. Ela tinha 4º ano de grupo. Fez supletivo primeiro grau, fez supletivo segundo grau, fez um cursinho gratuito numa universidade em Campinas e prestou vestibular na PUC Campinas para letras. Bom, passou no vestibular com 80 anos de idade. Ela ia terminar o curso com 84, 85 anos de idade. E aí o repórter virou para ela e falou assim: minha senhora, a senhora vai terminar o seu curso com quase 85 anos de idade. Vale a pena? Vale, filho, porque o meu sonho é escrever um livro. Então eu vou realizar esse sonho, só que agora na faculdade. Mas o repórter foi mais ousado ainda, falou: minha senhora, a senhora sabe quanto custa o curso que a senhora quer fazer? Ah, eu já ouvi falar o preço sim, porque a PUC a escola paga. Quanto que a senhora ganha? Ela ganha o salário mínimo. Tá, o curso da senhora custa mais de um salário mínimo por mês. Como é que a senhora vai pagar? Ela falou: filho, eu não estou preocupada com isso. Eu queria mostrar que eu tenho condições de entrar numa faculdade. Se eu vou pagar, se alguém vai pagar, se eu vou entrar na faculdade, se eu vou fazer a minha matrícula na faculdade, é outro passo. Passei no vestibular, ótimo, legal, eu dou conta. E eu tenho certeza que eu vou dar conta de fazer a faculdade. Financeiramente, eu não sei. Mas vontade, conhecimento, gana eu tenho. O reitor da universidade assistiu a essa palestra. Estava em casa, vendo a televisão, assistiu a palestra. Falou: opa, peraí um pouquinho só. Ligou na televisão, me dá o telefone dessa velhinha aí, ó. Deram o telefone dela. Minha senhora, vem conversar comigo. Foi conversar. Falou: ó, a senhora quer fazer faculdade? Ah, claro que eu quero, para isso que eu prestei vestibular. Tá legal, então a senhora vai fazer faculdade. Mas eu não posso pagar. Não tem problema. Nós vamos dar o curso para a senhora, todo o curso, 4 anos de letras, de graça. Só que tem um porém. A senhora não vai poder tirar uma nota vermelha, a senhora não vai poder reprovar, a senhora vai ter que ser uma aluna exemplar. A senhora topa a parada? Vocês acham que ela não ia topar aquela altura do campeonato? Entrou na faculdade. Com 6 meses de faculdade, ela começou a monitora e ensinar para as outras colegas da faculdade. Terminou a faculdade. A última notícia que eu tive dela foi que ela terminou a faculdade, ia fazer uma pós-graduação com 85 anos de idade e já tinha escrito 2 ou 3 livros, um deles da história da vida dela. Então, gente, quando que nós podemos parar de aprender? Nunca. Ou seja, vivendo e aprendendo? Não. Se possível, até morrendo e aprendendo também, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que a criança precisa ter, e na verdade o ser humano também precisa ter, é autonomia. Primeiro, aprender a cuidar de si. Em seguida, entender-se. Entender a si mesmo. Para depois começar a entender os outros. A criança, quando tem 6, 7 meses de idade, ela percebe que ela tem a mão. Porque quando ela nasce, o médico passa o dedo assim na palma da mão, ela fecha o dedo. Isso é um reflexo. Com 7, 8 meses, ela olha e faz assim. Opa, isso é meu. Fecha, abre, fecha, abre. Nossa, isso é meu, isso eu dou conta. Ela descobre que ela tem alguma coisa a mais. Ela puxa o pé, mexe o dedo. Oh, esse dedo é meu, eu consegui mexer. É a ousadia. Ela começa a se entender. Só que, algumas vezes,
as crianças param de se entender, param de conhecer as suas capacidades, param de entender as suas necessidades. Mas é aquela criança que a criança está em casa, a mãe vem e traz a fruta. A mãe vem e traz a água. A mãe vem e traz a mamadeira. Vocês acreditam que existe criança de 10 anos de idade em escola, 5º ano, 6º ano, que ainda toma mamadeira? E que não toma o lanche da escola, porque são frutas. E ela não gosta daquilo, não aceita aquilo. Como eu digo sempre, quem merece uma cintada? A criança ou a mãe? Né? A mãe. Porque não deu autonomia para a criança. Porque todos nós temos um sistema de progressão das habilidades. Assim como o paciente do Maxwell Maltz começou colando tudo torto, foi melhorando, depois foi diminuindo o tamanho das peças. Vocês imaginam um barco de meio metro por meio metro? Com 5.000 peças. Deve ter pecinha de menos de 5 milímetros. E ele conseguiu colar a todas. Principalmente nós temos que entender, nós temos que compreender as nossas avaliações. A sociedade nos avalia, não avalia? Você chega na casa de uma amiga e ela fala assim, nossa, a roupa está horrível em você. Nossa, teu cabelo está péssimo, você não vai cortar, não? Essa é uma forma de avaliação. Mas nós também somos avaliados na escola, no trabalho. A gente tem que entender as avaliações, por quê? Primeiro, avaliação individual. Existem 2 tipos de avaliação. A avaliação objetiva e subjetiva. Quando eu pergunto 2 mais 2, 4, isso é objetivo. Quando eu pergunto quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, isso é objetivo. Quando eu pergunto, você gosta de jiló? Normalmente se diz, não sei. Não, é errado. Normalmente dizem, não gosto. Mas você já experimentou alguma vez? Não experimentei, mas o meu pai experimentou e falou que é amargo, ele não gosta. Mas será que eu não gosto também? Que tal se eu experimentar alguma coisa diferente? Vamos experimentar? Vamos conhecer? Por quê? Eu também faço as minhas autoavaliações. E muitas vezes, as avaliações escolares, por exemplo. A criança chega em casa com nota ruim, né? E às vezes a criança é boa em português, ruim em matemática. Às vezes o que falta para a criança é foco. Falta para a criança, ela está boa em português, ruim em matemática. Porque o foco dela é português, que é mais fácil para ela. Ela tem menos foco em matemática. Se ela se capacitar melhor em matemática, compreender a matemática, não decorar, ela tem mais chance de ter mais sucesso, tanto em matemática, quanto em português ou qualquer outra matéria. A criança tem que se entender e, principalmente, aprender com os erros dela. Os professores, às vezes, ficam muito bravos que a criança erra em 2 ou 3 provas a mesma questão. A professora pergunta assim, quem descobriu o Brasil? Ela responde, Cristóvão Colombo. A professora põe que está errado. Na prova seguinte, a professora pergunta, qual foi o descobridor do nosso país? Ela responde, Cristóvão Colombo. Peraí, a professora mudou a pergunta. Será que ela não entendeu? Não, às vezes não prestou atenção. Não deu atenção àquele detalhe, faltou foco. E mais ainda, coisa muito importante que os pais e os filhos têm que fazer, reconhecer, compreender os sentimentos. É muito comum encontrarmos artistas que estão numa peça teatral linda, maravilhosa, no dia seguinte, ele faz uma peça teatral horrível, ele não tem nem expressão corporal direito. Ele sofreu um baque, passou por uma situação, sei lá o que nesse momento, e alterou o processo do trabalho dele. É por isso que cadeiras como essas, mesas como essas, estão sendo feitas cada vez mais por robôs. Eu conheço uma indústria, eu trabalho com uma indústria, que faz a cadeira. Todas as cadeiras, cada uma tem a mesma quantidade de solda, a mesma quantidade de ferro, o ferro tem a mesma curva. Por quê? É um braço mecânico que é programado para fazer aquilo. Qual a chance dele abrir a perna um pouquinho mais ou fechar a perna um pouquinho mais? Quase zero. Qual a chance de Valdo ou qualquer outra pessoa fazer a curva de uma cadeira dessa? 300 cadeiras, 1000 cadeiras com o mesmo ângulo. Tem que ser muito bom, não tem? E se um dia tiver com uma dorzinha aqui, já não vai fazer mais de acordo. Então o ser humano está sujeito a erros e está sujeito a sentimentos. A criança quando chora, e inventaram um programa de computador lá nos Estados Unidos,
que ele identifica pelo choro da criança qual a necessidade dela. Só que eles analisaram 10 mil crianças em várias situações. Chegaram à conclusão de que existem padrões, mas isso não é rígido não, tá? Então a criança que chora quando está com fome, ela tem um tipo de choro, uma tonalidade, uma forma e tudo mais. A outra tem parecido com essa, mas não é exatamente a mesma coisa. Tanto que esse programa foi lançado, lindo, maravilhoso, mas não popularizou, não vingou, não virou nada. Por quê? Porque pode ter pequenas alterações e quem entende isso melhor é a mãe, né? A mãe quando fala, põe a chupeta na boca dele que ele está chorando. Não, mas ele está com frio agora, põe a chupeta. Você põe a chupeta, a criança para de chorar. A mãe conhece um pouco mais a necessidade, até por causa da convivência. Outra coisa importante é a criança, e nós também, seres humanos adultos, termos limites saudáveis e muito bem definidos. Mas quando a gente fala de limites saudáveis, são limites que nós temos que entender o porquê desses limites. Por que uma criança não pode sair entre dois carros para atravessar a rua correndo? Porque está sujeito a vir um outro carro. Não é que vem outro carro não, tá? Há algum tempo atrás, minha neta tinha 2, 3 anos de idade, ela foi subir na muretinha, a bisavó disse assim, Bianca, não sobe aí porque você cai. Quer dizer, olha só, não sobe porque você vai cair. Se a Bianca fosse uma criança mais recessiva, ela diria o seguinte, eu vou subir e vou cair. Mas a Bianca era mais proativa. Ela foi lá, segurou no pilar, não sei o quê, subiu, andou um pouquinho, virou e falou, ô Bisa, ó, eu não caí. Tá, não é dizer, não sobe senão você cai. É dizer, suba com segurança. Ou suba com alguém te ajudando. E aí eu vou lá ajudar ela a andar, subir, vou dar segurança para ela. Ela tem que entender os limites dela. E em tudo na vida nós temos que entender os nossos limites. Mas entender de uma forma saudável. E principalmente ter atenção aos nossos detalhes limitadores. Muitos de nós têm limite para um monte de ações. A criança também tem. A criança, quando compreende esses detalhes que limitam, uma criança de 6 meses não vai conseguir caminhar. Ela está engatinhando, ela vai até tentar ficar de pé, mas vai cair. Porque ela tem uma limitação física. Hoje fui levar meu óculos para consertar, que quebrou esse fim de semana. Eu falei, bom, vou em casa buscar outro. Eu tinha um evento externo, falei, vou nesse evento externo. Falei, não, peraí. Não vou pegar a rodovia, porque eu tenho quase 4 graus de miopia. Eu não consigo enxergar a 50 metros uma placa de trânsito. Então eu tenho essa limitação. O que eu fiz? Fui em casa com o caminho tranquilo, 10 quadras de carro, devagar e com cuidado, peguei o óculos antigo que eu tinha, usei e fui no evento que eu tinha. Então, quando nós compreendemos os nossos limites e a gente passa para a criança de uma forma saudável os limites dela, ela também consegue melhores resultados. E uma coisa muito importante, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso tem um nome no nosso linguajar, é empatia. O radical patia tem 4 prefixos. O primeiro deles é a antipatia. É o fato de eu não gostar de alguém. Antipatia. Anti, contra. Né? Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, me apresentaram aquela colega de trabalho, não fui com a cara daquelazinha. Já gerou uma antipatia imediata. E nós podemos e temos as nossas antipatias. Claro, quanto mais amenizadas, quanto menos eu tiver antipatia, melhor. Né? O segundo é... Desculpa, o segundo é apatia. A apatia é a negação. É um sentimento zero por aquela pessoa. A pessoa passa por você, não cheira nem fede. Eu não gosto nem deixo de gostar, muito pelo contrário. É uma pessoa que, para mim, não existe. Existe a simpatia, é um sentimento que eu gosto de provocar nos outros. Eu sou simpático. Pela forma como eu converso, pela forma como a pessoa conversa comigo. Agora, empatia, o em, o prefixo em, significa dentro. É o estar dentro da pessoa. Eu vou me sentir como ela se sente. Ou seja, eu vou fazer ao outro o que eu quero que o outro faça para mim.
E é isso que uma criança tem que entender desde a mais tenra idade. É na família que ela vai aprender isso. Filho, você jogou o lixo fora do lugar? Mamãe vai ter que limpar. Você gostaria de limpar? Não, então não suje para a mamãe não ter que limpar. Porque vai chegar uma hora que a mamãe vai ter que fazer ela limpar, né? E mais ainda, compreender que em toda a existência nós temos frustrações e fracassos. Às vezes, quando nós não reconhecemos nossos limites, a gente quer fazer alguma coisa que está além das nossas habilidades, vai levar um tombo. A vida vai dar um tombo. Vocês conhecem slackline? É aquela faixa comprida que amarra em duas árvores e a pessoa vai andar naquilo, uma corda bamba. Tem gente que anda naquilo com facilidade incrível. E tem gente que dificilmente vai conseguir andar em cima daquilo. É muito fininho, balança para lá e para cá. Cai, vai para o chão. E se eu treinar bastante? Posso até conseguir, mas eu tenho que entender que eu vou fracassar. Tentar de novo? Posso fracassar mais uma vez. Tentar uma terceira? Opa, diminui o fracasso. Levei só 2 tombos ao longo da fita agora, ao invés de 3. Ah, levei só 1 agora. Opa, consegui. Mas o grande perigo é a pessoa que fracassa e isso gera frustração. A pessoa andando de moto, eu tenho um primo meu que estava andando de moto, bonitinho, moto legal. Aí um dia ele foi para atravessar uma avenida e uma outra moto veio e pegou e bateu de frente, bateu de lado com ele, os dois caíram, se machucou bastante, perdeu a moto quase inteira. Frase dele: nunca mais ando de moto na minha vida. Eu tenho 3 filhos que andam de moto. 2 deles, um já foi para o Arroio do Chuí, lá no Uruguai, já foi para Natal, no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pantanal, de moto. Aí lá um belo dia, ele foi fazer um passeio para o Chile. Ele e um amigo dele de moto. Ele tem experiência de estrada, o amigo não tinha. Mas a moto dele, por um problema mecânico, pifou, trincou uma peça na moto. E lá onde ele estava, a 100 km do Chile, no meio do sertão da Argentina, que é pior do que o nosso sertão aqui, gente, a moto dele quebrou. Vai daqui, vai dali, tentou arrumar uma coisa, tentou arrumar outra, não consertou. E o cara falou: não pega essa moto na estrada. Tá, chamei meu outro filho, vamos buscar teu irmão. Meu filho tem uma caminhonete, montamos e 4 dias de estrada e de volta, 3 motoristas, depois 4, né? Para conseguir dirigir das 7 da manhã às 10 da noite. Para chegar em tempo, buscar e trazer em 4 dias. Porque a gente tem trabalho. Eu perdi 2 dias do meu emprego, meu outro filho perdeu 2 dias do emprego dele também. O que a gente pensa? O Fred nunca mais vai querer andar de moto nesse tipo de estrada. Tá legal. Minha esposa até falou assim, ó, não faça piada com o Fred. Não faça porque o Fred pode estar frustrado. Chegamos 3 lá, estava o Fred numa cidade, numa praça, e lá fecha tudo para o almoço. Acho que até restaurante fecha do almoço lá. Porque o mercado municipal estava fechado, as lojas tudo fechado, ele parado na frente de uma loja. Ô gente, ó, obrigado, vocês vêm me buscar, não sei o quê, vamos catar essa moto e botar no caminhão. Já de quebra, e agora? Eu faço a piadinha com ele ou não faço? Mas a hora que estava carregando a moto, o próprio Fred falou assim: ô pai, vamos tirar uma foto assim? Mas por que, Vinícius? Por que, Fred? Não, porque há uns tempos atrás ele vinha de São Paulo para cá e ali na Araraquara a moto dele quebrou. O Vinícius saiu, foi buscar ele de caminhonete e trouxe para Rio Preto. Então é a segunda vez que ele estava passando por aquilo. Qual a frustração dele? Teve frustração. E como é que ele lidou com isso? A próxima eu vou ter uma moto mais bem preparada. Porque ele tinha comprado a moto recentemente. Porque para quem rodou 4.000 quilômetros para ir até o Nordeste, rodar 2.500 quilômetros para ir até o Chile é fichinha. Vai ter que comprar uma moto mais bem preparada. Então a pessoa entende que ele vai ter fracasso, mas que o fracasso não pode ter a frustração como limitante. Outra coisa muito importante que a gente tem que passar para os filhos, e também para os amigos e para nós mesmos, é a compreensão dos conflitos. Alguém aqui passou uma semana sem ter algum tipo de conflito? Eu não. Mas nós temos que entender que existem análises e críticas. Alguém nos analisa um determinado comportamento e nos faz uma crítica. Gente, o pessoal fala assim, eu fiz uma crítica positiva. Na verdade, não existe crítica positiva ou crítica negativa. Crítica é uma avaliação que eu faço de uma situação sua, sob a minha ótica, a minha visão. Eu estou certo? Não. Não necessariamente certo. Porque é uma análise do meu ponto de vista.
Eu não tenho como estar no lugar dele, a empatia tem limite. Eu não sei o que ele passou, não sei o que ele viveu, não sei a história de vida dele. Aí eu faço uma crítica. A crítica só vai ser positiva ou negativa, não por quem faz, mas sim por quem recebe. Alguém pode dizer, Valdo, sua camisa está horrorosa. Eu vou lá no espelho, dar uma olhada. Eu não acho. Obrigado pela informação, tchau. Ou eu posso me frustrar, nossa, ele falou que eu estou com a camisa errada, horrorosa, essa camisa, não vou nem doar para o centro espírita, vai direto para o lixo. Vai virar pano de chão. Cuidado com isso, tá? E principalmente, quando fizer alguma crítica, principalmente a criança, porque segundo Jean Piaget, um dos grandes estudiosos do comportamento humano infantil, pedagogo e tudo mais, a criança passa por 3 infâncias. A primeira infância, de 0 até 2 anos de idade, onde tudo que ela aprende é cópia. A criança começa a ficar de pé porque ela vê o pai de pé e quer andar também, ela copia. A criança começa a falar porque ela está olhando na boca do pai ali, deitada no berço, deitada no carrinho, olhando na boca do pai, o pai faz um som e vira uma palavra. Tudo que ela aprende é por cópia. A segunda infância, que é dos 2 até os 7, 8 anos de idade, já não é mais só cópia. É a cópia e um senso crítico, uma avaliação. Ela já sabe mais ou menos o que ela quer aprender ou não. Depois dos 8 anos de idade até os 11, 12 anos de idade, quando entra a pré-adolescência, aí existe a crítica, existe a antítese. Existe o fato de eu ser contra aquilo que a sociedade está me impondo. Então, quando começa o processo de rebeldia, o meu senso crítico está um pouco mais forte, mais bravo, mais exacerbado. Então, essa avaliação da crítica que eu recebo, é eu que tenho que avaliar. Porque se alguém não gostou da minha camisa ou da minha calça, eu dou uma volta no quarteirão e alguém vai falar, caramba, você está chique hoje, hein? Meus parabéns, está muito bonito hoje, hein? Mas tem gente que tem a autoestima tão em baixa, que ela vai dizer que uma ou outra falou que eu estou feio, eu concordo com o outro. Como assim? Cuidado com isso, tá? E mais ainda, nós temos que ter a nossa autoanálise. Mas a criança tem que aprender essa autoanálise. Mãe, eu estou bonito? Vai no espelho, o que você acha? Acho que eu estou bonito. Ô, legal, você está bonito sim. Só tira essa coisinha assim, que está um detalhezinho, vai ficar mais bonito ainda. Não é melhor do que eu dizer, troca essa roupa que está horrível. Isso marca na criança. Assim como aquele cara do Maxwell Maltz, o pai gravou na memória dele, virou um chavinho aqui, ó, incompetente, nós podemos fazer com nossos filhos. E todos nós temos capacidade de pensar e agir. Mas nós temos que, primeiramente, pensar para depois agir. Por que todo mundo fala assim, se alguém te xingar, conta até 10? Não é? Conta até 10. Por quê? É o tempo que você vai ter para colocar a ideia no prumo, para depois soltar aquilo que você quer. E, principalmente, agir com prudência e com empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se eu disser isso para aquela pessoa, disser aquilo para aquela pessoa, se aquela pessoa disser para mim, ou se eu estiver no lugar dela e chegar isso desse jeito, vai ser bom para mim? Eu vou gostar? Se não gostar, não o faça, tá? Eu costumo fazer uma brincadeira. Pensa no seguinte, olha o meu perfil aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo um músculo chamado diafragma. É o que separa o tórax do abdômen. Eu tenho aqui os meus ossos, os arcos costais. Eu tenho aqui meu abdômen. Eu tenho 2 tipos de respiração. A respiração torácica, eu enchi aqui. A respiração abdominal, eu empurrei para baixo. Esse músculo eu controlo, tá? Através da minha mente. Mas eu tenho aqui também o meu pulmão, que é um fole que enche e esvazia de ar, de acordo com a minha decisão. Aí eu tenho, subindo aqui, eu tenho os brônquios pulmonares, aí eu tenho aqui em cima a traqueia, o glote, que é a sinetinha que a gente tem aqui dentro, né? Para que serve aquela sinetinha? Para eu respirar pela boca ou pelo nariz. Fechei o glote. Abri o glote para a boca. Mas eu tenho também os manipuladores. Boca, queixo, lábios, língua, dente, que vai gerar o som que sai das minhas cordas vocais. As cordas vocais não geram a palavra, geram o som.
Para gerar a palavra, eu tenho que manipular tudo isso aqui, ó, de acordo com o que eu quero dizer. Gente, todos esses músculos aqui são controlados pelo cérebro. Para eu abrir a boca, cérebro, Valdo, manda um comando para a coluna vertebral. A coluna pega o músculo que está aqui e faz a boca abrir. Então, o nosso cérebro trabalha 4 vezes mais rápido que a nossa fala. E aí eu pergunto para vocês, a pessoa diz assim, eu falei sem pensar. Isso é verdade? Essa é a maior mentira da comunicação. Ninguém fala sem pensar. O que acontece? Na verdade, eu estou com a resposta pronta, mal educada. Todo aquele aprendizado de empatia, que eu falei agora há pouco, de família, de relacionamento, não foi muito bem sedimentado em mim. Eu aprendi da primeira resposta ruim que vem. Alguém fala uma coisa, a primeira coisa que o pessoal responde, é a sua. Né? A primeira coisa que vem à mente é você contra-atacar. Ah, desculpa, eu falei sem pensar. Mentira! Pensou muito para falar, só que não pensou o suficiente. Se não pensou o suficiente, complica. Então a gente recomenda para os pais, avós também, que aqui tem alguns, a senhora deve ser avó, eu também já sou avô, né? A gente tem que ter, junto com as crianças, pausas importantes. Uma pausa para o relaxamento, até para a meditação e a prece. Sentar em volta da mesa, fazer leitura do Evangelho, é isso. Pessoal, vamos parar agora, desliga a televisão, desliga o celular, desliga a rádio, não dá para desligar o vizinho, mas se puder também silencia tudo, pega, coloca o copo ali em cima da mesa, pega o Evangelho, pega o livro Sinal Verde, Agenda Cristã, para todo mundo, tudo. Faz uma prece inicial. Pedindo para Deus, quer dizer, primeiramente agradecendo a Deus por estarmos juntos, reunidos ali, pela oportunidade, pelos amigos espirituais que estão com a gente, porque estão. Pelo fato de estarmos vivos, com saúde, com paz, com amor entre nós. Agradecer a Deus pela casa que nós temos, pelo ambiente que nós temos, pelo trabalho. E depois pedir para Deus que nos mantenha aquilo que nós temos e que nos dê principalmente paz, harmonia, tranquilidade. Nesse momento nós estamos num processo de meditação. Aí lê um trechinho do Evangelho, com calma. Não é igual cantar chorinho não, tá? Leia com calma. Dá uma explicada rapidinha, não é para discutir também não. Dá uma explicada naquilo que leu. Aí abre o livro do Sinal Verde, lê um trechinho do Sinal Verde, fecha os 2 livros, pega aquela água, cada um toma um golinho e faz a prece de encerramento. Agradecendo pelo Evangelho, agradecendo pela paz, pela água fluidificada, pelo amor que nos une. E encerra, gente, são 15 minutos por semana no máximo. Mas é o momento que a gente se liga integralmente com Deus. As crianças e nós também temos que ter tempo para brincadeira. Né? Ou seja, envelhecer é biológico. Ficar velho é decisão. Então nós temos que ficar jovem o máximo possível na nossa vida. Às vezes minha esposa brinca comigo e fala assim, você é um molecão. Ô, legal, é isso que eu quero ser. Gente, vou contar para vocês, não conta para ninguém, tá? Não, tá? Eu tenho estilingue, com um piquazinho bonitinho, que eu fiz o piquá, fiz o estilingue. Na verdade tem 2 estilingues. Dentro dele tem um saquinho com sabão de macaco, com biroquinha. A última vez que eu atirei num passarinho, eu acho que eu não tinha nem 12, 13 anos de idade. Nunca mais atirei. Mas está lá porque eu gosto de fazer, eu gosto de brincar. Faço pipa de vez em quando com a minha neta, agora ela cresceu, virou adolescente, não quer mais, né? Então a gente tem que ter o nosso tempo para brincadeira. Nós temos que ter também, assim como eu falei para nossa água fluidificada, aproveitar os poderes da água. Tem gente que entra no banheiro, mal dá tempo de entrar de um lado e sair do outro, e não, relaxa, toma aquele banho. Claro, não é ficar 30, 40 minutos no banho não, né? Mas é esfregar legal o corpo, deixar a água passar pelo corpo, se possível até fazer uma hidroginástica, tem tanta piscina até pública para se fazer isso. E principalmente nos mantermos, e ensinar os nossos filhos e netos também se manterem centrados, foco, equilibrados, não só equilíbrio físico, mas equilíbrio comportamental também. E principalmente em permanente crescimento. Lembre-se, só para de aprender quem já morreu.
o corpo. Porque o espírito vai para o nosso lar, vai para o lar dos outros, vai para Rio Preto não sei onde, e vai continuar aprendendo. E vai voltar depois para continuar aprendendo também. Então o aprendizado nosso é constante e permanente. Eu recebi um quadro, é interessante vocês procurarem, as coisas que o filho pode ajudar em casa. Então, só resumindo assim, uma criança de 3 anos de idade, ela pode guardar os brinquedos, tirar o prato da mesa, guardar o sapato, guardar a roupa suja no cesto, limpar o que ela sujou, a água que ela deixou cair, pegar uma fruta na fruteira, claro, é bom a mãe lavar para colocar na fruteira, né? E tirar a própria roupa. Uma criança de até 5 anos de idade, ela já pode arrumar a cama, nem que seja só esticar o lençol. Ela pode colocar a roupa na máquina ou no cesto de roupa suja. Ela pode ajudar a mãe a guardar a louça. Claro, se for no armário embaixo, no alto não dá. Ela pode tirar o pó dos móveis. Uma criança de 6 ou 8 anos de idade já pode lavar a louça na cozinha, na pia. A minha neta eu fiz um banquinho de madeira, o prazer dela era encostar o banquinho de madeira lá e ajudar a mãe dela a lavar ou secar os pratos. Pode passar aspirador, pode varrer um cômodo da casa. Uma criança de 11 anos de idade já pode até preparar alguns lanches rápidos. Um pãozinho com patê, um pãozinho com presunto e queijo. Pode limpar os móveis, os espelhos, pode até trocar a roupa de cama. Uma criança de 14 anos de idade já pode ajudar a mãe a lavar o banheiro. Pode preparar pequenas refeições. Filho, faz a salada para nós hoje. Corta o alface bem pequenininho, corta o tomate, assim, assim, assim. Também pode cuidar dos irmãos mais novos. Pode passar pano no chão. E pode até separar as contas para serem pagas, né? Ela já vai entendendo um pouco de economia doméstica. O que não pode a criança é o pai ser, além de provedor, ser também o fazedor. Porque lá na nossa casa espírita, quando as crianças fazem o brinquedo, é interessante porque nós temos 6, no domingo são 7 salas de evangelização. E quando entra na sala 1, eu vou na sala 2 e aviso, prepara que o passo está chegando. As crianças de 3 a 5 anos de idade, tem uma sala só para elas. A hora que eu abro a porta e falo assim, vamos preparar que o passo está chegando? Não importa o que eles estão fazendo. Estão desenhando no chão, estão rabiscando, estão brincando com massinha. Todos eles na hora param, pegam o desenho, colocam em cima da mesa, pegam tudo. Quando a equipe de passe entra na sala, está todo mundo sentado, certinho, parado, esperando a tia, esperando o tio. E fazem aquela festa. Oi, tio do passe. Que bacana. Se ele pode fazer isso no centro, por que não pode fazer em casa? Então, relacionamento família é aprendizado. Quando nós compreendemos isso e usamos isso ao nosso favor, nós estamos automaticamente colaborando para um mundo melhor. A evangelização ajuda, a escola ajuda, mas educação é matéria de casa. A criança, quando vai para a escola, ela tem que levar lápis, caneta, caderno, livro, bolsa, estojo com lápis de cor, borracha, mas ela também tem que levar o bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro, ela tem que, muito obrigado para o tio da perua, ela tem que dizer, saber se comportar de forma socialmente correta. E para isso só tem um jeito, através do exemplo. Porque, gente, ensinar é mais fácil do que educar. Porque para ensinar, basta saber. Eu sei informática. Se eu sentar com uma pessoa, eu vou ensinar. Talvez ela não aprenda, mas que eu vou ensinar, eu vou. Mas para educar, é preciso ser. É a força do exemplo e começa em casa. Então, quando nós estamos trabalhando a criança em casa dessa forma, quando levamos a criança na evangelização na casa espírita, nós estamos colaborando com Jesus para um mundo cada vez melhor. Não é isso que nós queremos? Um mundo melhor? Uma família mais coesa? Mais humana? Então, cabe a nós fazer isso no dia a dia. Muito obrigado pela atenção e vamos cuidar bem de nossas famílias.